Nós vamos falar de ontem do trabalho que nós fizemos na rua, na distribuição de quentinhas, e as observações que a gente fez, que foi muito interessante. Até no carro eu estava conversando com o André, que a gente estava sentindo o ambiente mais tranquilo, né? Sim. E não tinha tanta gente na rua como houve outras vezes, né? E tudo estava fluindo bem, e o Clécio estava procurando aqueles locais mais afastados, onde ficam pessoas que não recebem cesta, porque elas ficam mais isoladas. E a gente foi buscar essas ruas onde o pessoal fica, às vezes não consegue nem andar para ir lá onde está distribuindo. Fica ali. E fomos nessas ruas procurar, antes de ir naqueles centros, que vai todo mundo para o centro. Aí, não vamos rodar as ruas que estão isoladas, que o pessoal fica ali e quase não anda. Aí nós fomos por aquelas ruas, rodando, e foi havendo resgates. Aí foi interessante que parou num local que estava fazendo muito resgate, eu estava de olho fechado. Eu falei, tem gente que está fazendo tanto resgate aqui, mas tanto resgate, onde é que nós estamos? Aí o André, nós estamos em frente a um motel. Eu falei assim, então segura aí um pouco, que eles estão pegando muito espírito aqui. Então, gente, foi um resgate imenso, mas muito grande o resgate ali. E eu estava de olho fechado, eu falei assim, nossa, mas está passando muito. O André falou, eu falei assim, segura um pouquinho. Aí foi um resgate muito grande ali, muitos irmãos que estavam precisando ser resgatados. Aí depois nós seguimos. Aí e a minha preocupação era, né, tá tudo bem, eu estou no ritmo bom para não atrapalhar o resgate, e a gente foi bem suave, foi bem tranquilo. Aí depois parou um determinado local que eu disse assim, eu estou recebendo muita energia, mas não é de resgate. Estou recebendo muita energia que eles estão enviando para um local aqui próximo. Eu estou sendo um canal de receber essa energia. E eles estão mandando para um local aqui próximo. Está vindo muita energia. Eu suava, assim, o ar-condicionado e o carro gelado, né? E eu aqui, calor, falei, gente, estou numa fornalha, de tanta energia que eu estava recebendo e estava sendo direcionado. Aí a Andréia falou assim, é que tem uma maternidade aqui do lado, a senhora está de frente a uma maternidade. Eu estava recebendo energia para a maternidade, que era para as crianças, mas estava direto. E eu falei assim, gente, impressionante a quantidade, como eu estou recebendo energia e está sendo direcionado para lá. Mas como eu estava de olho fechado, eu não via o que estava acontecendo. Aí nós seguimos, continuando atendendo as pessoas, levando as cestas e atendendo as quentinhas e atendendo. Aí depois que quando passamos perto do Arco da Lapa, que aí começou o resgate, e eles falavam comigo, vamos lá que a gente vai esvaziar lá, nós vamos fazer um resgate grande ali, vamos mais vezes, porque eles vão esvaziar ali aquele local. Foi engraçado, porque a gente foi ali na Glória rapidinho, aí eu falei, pô, como ontem tinha muita gente entregando, não sei porque o pessoal decidiu entregar ontem, depois do carnaval, tinha muita gente entregando. Então a gente já ia no local, já tinha várias pessoas que já tinha pego. Então a gente começou a rodar. E eu rodei ali na Lapa quase 2 vezes, né? Aí na outra eu falei assim, eu vou parar lá naquela galera lá da Lapa. E eu sei onde fica, ali em frente à Fundição Progresso, tem aquele largo. Aí eu falei assim, pô, a dona Sônia vai quicar no carro agora, que a gente vai parar debaixo do Arco da Lapa. Não, aí foi interessante que eu falei assim dentro do carro, gente, tem energia de Exu comigo. Eu falei assim para ele, eu estou sentindo energia de Exu aqui comigo. Tem Exu aqui me ajudando, vai ter algum resgate grande, porque tem Exu encostado em mim. E eu falava, eu estou com energia de Exu aqui próxima. Aí, daqui a pouco começou a rir, eu falei assim, segura que o resgate está pesado. Aí vem... Gente, mas era muito, eu senti eles correndo. Aí eu falei assim, mas tem Exu me segurando aqui. Aí o filho do Henrique, o Matheus, disse assim, a senhora sabe que lá onde já parou, ele não sabe porque ele não estava no carro comigo, só estava o André e a Andréia e a Redilane. Aí ele falou assim, ali tem um ponto,
um quartel um QG dos Exus, do Zé Malandro, que eles fazem aqui. Eles fazem muita limpeza da rua. Então, daqui tem um QG do Zé Malandro. Eu falei, agora entendi, porque eu senti energia de Exu. Eles vieram todos para me ajudar. Eu ainda falei assim para eles. Falei assim, tem energia de Exu aqui comigo. Eles vieram me ajudar nesse resgate. Estou sentindo. Aí, mas passou muito. Aí eles falavam comigo assim, nós vamos esvaziar aqui esse umbral que tem ali, aqueles portais, esvaziar tudo. Aí esse aqui, aí eu falou para o André, então nós vamos dar a volta e passar lá. Eles deram a volta. Quando pararam ali do lado dos arcos, nossa, mas passou muito embaixo. E veio embaixo dos arcos, mas passou. Aí, por fim, eu já estava cansada, eu não estava aguentando mais. Aí eu falei assim, eles vão parar, mas a gente vai ter que voltar mais vezes aqui, porque eles vão esvaziar isso aqui. Vamos parar, porque eu já cheguei no meu limite, não aguento mais daqui. Então, eles estão respeitando o meu corpo. Aí eles realmente pararam com o resgate, mas disseram para a gente voltar outras vezes lá, que eles vão limpar muito aquela área. E eu achei interessante, porque eu não tinha essa informação que ele me deu, que ali tem um batalhão dos Exus ali no contraparte astral, que eles ficam ali trabalhando naquela área, e eu sentia eles comigo. E eu falei assim, tem energia de Exu aqui que aproximou de mim, tem Exu aqui comigo. Eu falava assim para ele. E o trabalho foi muito bonito dos dois lados, tanto o trabalho de resgate, que foi lindo, a quantidade de irmãos resgatados, eu sinto a pressa que eles têm de limpar, eles estão recolhendo muito mesmo, a pressa que eles têm de fazer essa limpeza. E também os irmãos que foram assistidos, que a gente foi justamente, os irmãos estavam tão isolados que não recebia, a gente foi lá e foi finalizar aqui embaixo. Então foi um trabalho muito bonito. E eu aproveito, já que a gente está gravando, para pedir aos irmãos que puderem nos ajudar, puder colaborar com a cesta básica, porque a gente tem famílias que estão precisando e a gente está recebendo pouca, porque como houve essa divisão da casa, nós temos que assistir as famílias. E são muitas famílias, a gente precisa também de alimento, a gente sempre pede quando vier para trazer 1 ou 2 quilos de alimento não perecível, que é para a gente poder até montar uma cesta. E a gente pedir essa ajuda, porque são muitos irmãos que precisam ser assistidos. E o trabalho que se faz aqui é um trabalho muito bonito. E é um trabalho do Pai. Essa casa foi levantada pelo Pai. E as pessoas que saíram daqui, saíram por escolhas. Não foi o Pai que tirou. Escolheram sair, porque essa casa é do Pai. Foi levantada por Ele. E Ele está à frente desta casa. E essa casa, ela vai crescer de novo. Porque essa casa, o propósito dela é de amor, de união. O trabalho que era realizado lá atrás e que vai estar esse livro que vai sair agora, o livro já vai sair, está na editora. Acredito que dentro de, no máximo, 60 dias já deve estar sendo lançado pela editora, que está sendo... Eles me deram um prazo de 90 dias, mas já passou um tempinho, acredito que daqui uns 60 dias já deve estar sendo... Talvez encontre já para comprar. E o livro vai ajudar muito a casa. E ali conta a história da plataforma, como foi desde o início, como era o trabalho. E é interessante que ali tem contexto no livro que traz, e que esses dias eu analisando, eu vi o quanto tinha informações ali que na época nós não tínhamos essa informação. Principalmente porque eu não lia livro do Robson Pinheiro, que eu não tinha acesso, assim, eu não me interessei em ler na época. Depois eu fui até pegar para ler, mas na época eu não lia. E eu lia outros livros, eu não tinha conhecimento de determinados assuntos, e a gente vê a profundidade como os mentores usavam a Sabrina, usavam a Solange, usavam a Fernanda e traziam conhecimentos que a gente não tinha. Era um novo para nós. Tinha livros, mas que a gente não tinha lido ainda.
e nem tinha conhecimento. E foi muito profundo, e tinha muitas mensagens, e veio muitos irmãos de outros órgãos se comunicar com a gente. Eu conto até aqui a experiência, por exemplo, a gente não tinha contato, a gente não sabia da questão da Sheliana de trabalhar com outra médium, porque a gente não acompanhava o trabalho dela, nós não tínhamos essa informação. E a Sheliana se canalizou aqui com a Sabrina para conduzir um resgate. Se dissesse assim, não, você sabia, a gente não tinha contato, a gente nem assistia. E foi numa época que veio para conduzir um resgate grande. E ela conduziu esse resgate e depois ela mesmo comunicou que ela não ia trabalhar com a Sabrina. Ela só veio para conduzir esse resgate, que ela já trabalhava com outra médium. Mas ela veio conduzir esse resgate na casa. Porque esse resgate foram de irmãos que parece que estavam ligados, não sei se foram do planeta dela ou ela estava ligada a esses irmãos, ela veio conduzir o resgate. E ali tem muita informação interessante sobre como era a casa, como ela funcionava, que a gente tinha um trabalho de cura aqui. A gente atendia os irmãos para cura, havia união, a gente começou a trabalhar com a união das religiões, havia um trabalho voltado para esse lado. E agora eu estou escrevendo o segundo livro. O segundo livro continua, já tem os resgates mais pesados. O segundo livro conta um pouco da história do Pedro, quando ele começou aqui conosco. O primeiro livro também conta um pouco, mas ele não incorporava, ele não incorporava. Pedro só começou a incorporar em 2020, início de 2020, que começou a ser trabalhado, e o meado para o final que começou a ter umas incorporações nele, depois se intensificou mais em 21, 22, porque antes era só Solange e Sabrina e Fernanda que incorporavam aqui na casa. E o trabalho, as informações que foram trazidas foram muito profundas, muito. Informações ali, para a gente era coisa nova. Até uma vez nós tivemos um diálogo com um extraterrestre, que eu até já li aqui uma vez, que ela vinha na Sabrina e ficava conversando com a gente. E tivemos trabalhos lindos aqui. E o segundo livro vai trazer a continuação desse trabalho, já inclui um pouco do preparo do Pedro e os mentores que começaram a usar ele, as informações que traziam. E ali tem informações interessantes no segundo livro, que vai trazer até sobre informações de como era o comportamento da gente antes de encarnar. Como foi de alguns, como foi, tem um histórico ali do que a gente fazia um pouco antes de encarnar. Assim, não exatamente dizendo quem nós fomos, mas falando daquilo que a gente fez de errado, naquilo que a gente errou. Então, eles traziam esse contexto, e eu estou colocando no livro, porque é importante saber que a gente erra. É importante saber que a gente cometeu erros, que a gente errou, que a gente está tendo a oportunidade de recomeço, a gente não pode manter o mesmo padrão de erro, a gente não pode cometer os mesmos erros, que a gente tem que se esforçar. Então, quando os mentores falam que a gente está mantendo, para não manter um padrão de encarnações anteriores, é interessante saber que a gente tem que lutar contra isso. Então, é essa mensagem. Quer falar mais alguma coisa? Assim, só voltando ao assunto da ação, né, das ações, a gente fez ontem, eu pretendo fazer uma semana que vem, dia 2 e dia 16, né, e talvez no final do mês. A ideia é intensificar mais, porque tem muita gente que está precisando, e eu peço às pessoas que estão frequentando a plataforma, se puder trazer 1 quilo de feijão, 1 quilo de arroz, o macarrão, que é o basicão que a gente precisa, né? O arroz e feijão é o macarrão que é o grosso, que a gente precisa mesmo, entendeu? A gente está fazendo uma média de 150, 200 quentinhas. Ontem eu falei, vou fazer 150, e acabou, não sei o que aconteceu.
foram para 190. Eu falei, multiplicaram a comida aqui. Eu ainda disse assim, a multiplicação dos pães e impressionante, porque a quantidade, a ideia era fazer. Inclusive, eu peguei até 150 marmitinhas e uma extra, eu vou deixar uma extra. Se sobrar alguma comida ali, umas 5, 6. Mas o engraçado é que eu peguei a quantidade certa. Né? Foram mais 40 quentinhas, estava ali separada já. Então a gente foi e a gente conseguiu. Foi até legal porque, como tinha muita gente ontem, a gente conseguiu distribuir e ainda ficou um pouco no carro da dona Sônia. Aí eu falei, André, vamos voltando para a plataforma, que ali na Mangueira ali tem sempre um pessoal ali. A gente parou naquela praça, a gente perguntou ao cara, vocês querem jantar? Não, vai ali no Ferro Velho, né? Porque quando a gente parou ali foi certinho. A quantidade tinha acho que umas 20 quentinhas e foi assim, rápido. Era aqui que era para finalizar e a gente voltou e deu tudo certo. Né? Foram 3 horas de ação, nós saímos 6h30, voltamos praticamente quase 15 para as 10 da noite, porque pela quantidade de pessoas, de irmãos que estavam ajudando essas pessoas que estão na rua. Né? Então, mas a gente conseguiu distribuir bem. Então, peço às pessoas que o trabalho, falando que o trabalho continua, né? A gente não vai parar o trabalho, que é importante esse trabalho da doação das quentinhas, né? Porque tem muita gente que tá jogado, mas fica esquecido mesmo. Né? Tem certas aglomerações que, né, tem sempre uns espertinhos, né? A Ju até falou assim, pô, o cara veio aqui com um relógio grandão, o celular dele é melhor do que o meu. E o tênis Nike, eu falei, você é morador de rua mesmo? Não, eu tô no corre, não sei o que. Eu falei, vou te dar. Você tá na fila, eu não vou negar, né? Mas ele pode estar tirando de alguém que realmente precisa, né? Entendeu? Então a gente acabou passando por alguns irmãos que o lugar era crítico de parar, né? Até o Henrique falou, pô, eu não sabia que era cata-cata, pô, eu quase bati 2 vezes, pô, perdão, irmão, eu esqueci de te avisar, porque a gente ia fazer isso primeiro, né, porque, e nas aglomerações eles recebem muita quentinha também, e a ideia era, primeiro, assistir esses irmãos que ficam individual debaixo da marquise, que é importante, né, e depois, em um caso... E nessas aglomerações, mas ontem deu tudo certo, né? Graças a Deus. Então peço a colaboração, ajuda e agradeço a todos vocês que estão doando, fazendo a doação em dinheiro que é em pró das ações, né? E quem puder vir a plataforma, trouxer 1 quilo de alimento, arroz, feijão, macarrão, um óleo, vai ser bem-vindo e vai ser usado. Tá? Gratidão. E foi interessante que teve um senhorzinho, bateu no vidro do carro e que ele estava dirigindo, que eu falei assim para ele, eu sou péssima motorista, dirijo você que eu dirijo mal pra caramba. Ainda mais fazendo resgate, dirigindo não vai dar certo não. Uma coisa ou outra. Aí ele que foi dirigindo o carro, aí foi interessante que teve um senhorzinho que bateu na janela do carro, ele abriu para falar com ele, ele, poxa, obrigado, gente, que Deus abençoe vocês. Agradecido e abençoando a gente, que Deus abençoe numa felicidade, porque ele estava se alimentando e muito feliz. Então, isso é gratificante para nós. Ele reza por nós, né? Reza, aí ele falou assim, ora aí por nós, reza por nós. Ele, não, vou rezar, pode deixar, vou rezar por vocês. Então, gente, por isso que a gente pede essa ajuda, porque são muitos irmãos necessitados. E tem certeza. Não, e tem um detalhe importante, né? O produto do alimento que a gente está usando é de boa qualidade. Comida gostosa. É de boa qualidade. A gente terminou a comida, eu falei, galera, vamos comer também. Entendeu? Um arroz, um macarrão de qualidade, um tempero bom. Entendeu? Agradecer a Maria Paula, né? A Paula é demais, ela tem um tempero. Eu falei para ela ontem, quando você desencarnar, você sabe aqueles foguetinhos que você acende assim, e fica assim? Tu vai fazer assim, ó. Vai subir, né? Tu vai embora, cara, vai para dimensões celestiais, que ela
aquela ali se entrega de verdade, sabe? E ontem foi interessante que eu fui levar o Adil lá embaixo. Aí eu saí com o carro para deixar o Adil lá embaixo. Na hora que eu estava descendo a rua, ela estava subindo. Ainda falei assim para o Adil, e a Paula já está indo para lá para cozinhar, para a ação que a gente vai fazer. Na volta, se ela tiver, eu dou uma carona para ela, levo ela Quando eu voltei, ela já estava chegando aqui, já aqui perto. Aí eu abri o portão da garagem para entrar. Aí eu falei para ela, entra aqui pela garagem, porque não tem ninguém em casa, que eu estou levando a Dil lá. Você vai ficar tocando, ninguém vai atender. Aí ela entrou pela garagem, depois eu entrei com o carro. Mas ela vem lá de baixo, ela vem subindo a rua devagarzinho. Esforçada. Vem. E a Lidiane também, por guerreira, também ajuda a gente bastante. Né? E... Vou falar uma coisinha quando vocês puderem. Ficar aqui, não, fica aqui do lado, na carona. Ontem eu estava dirigindo com a dona Sônia. Eu só queria dizer uma coisa, a gente está conversando no carro, né, sobre o trabalho, né, da forma que correu tudo bem, e a gente está conversando, eu emiti minha opinião para a dona Sônia. A importância da gente fazer esse trabalho, como outros grupos também religiosos, de igreja também fazem, né, fizeram ontem distribuindo, a gente encontra na rua com outras pessoas e distribuindo também, que estão também imbuídos nesse sentimento de ajudar os nossos irmãos, é muito importante. Principalmente no dia de sábado, as nossas ações acontecem no sábado, porque dia de semana a gente está envolvido com o trabalho, né? E não dá, então normalmente é sábado. E sábado, no centro da cidade, ali onde mais a gente anda, a cidade está morta, né? Porque é o centro administrativo financeiro, né? Então restaurantes e empresas fechadas. E nesse dia essas pessoas estão ao relento, estão totalmente desprovidas ali de conseguir um alimento. A nossa chegada e de outros grupos é uma salvação para eles ali, né? Para poder se alimentar. Às vezes é a única refeição do dia. Mas, por mais importante que seja esse trabalho, é mais um dia de sobrevida para eles, né? É mais um dia que eles ganham e durante a semana eles, obviamente, eles conseguem dar o jeito deles ali com restaurantes e pedindo ajuda aqui e ali, eles vão conseguindo. Então, assim, essa alimentação é importante. Muito importante essa ajuda que a gente recebe e a gente devolve, mas eu queria colocar o que eu falei para a dona Sônia. O trabalho paralelo que é feito nesse momento da entrega das quentinhas, que a gente passa em redutos, né, de Cracolândia, redutos de pobreza, de miséria mesmo, esses locais ficam impregnados ali de espíritos sofredores, influenciando, obsediando aqueles irmãos que estão na rua. Né? E não só a dona Sônia, talvez outros grupos também tenham essa oportunidade, mas é o que a gente vê, é o da dona Sônia e quem está junto dela. O trabalho, eu considero como sendo esse trabalho de resgate desses espíritos. Ela percebe, né, que é o momento de se colocar à disposição do Pai para resgatar esses irmãos. Esse trabalho eu considero como o trabalho mais importante. Porque o trabalho das quentinhas a gente vai lá, entrega, alimenta, mas não vai resolver o problema deles, vai dar uma sobrevida. Agora, o trabalho que Deus utiliza a dona Sônia para poder fazer, eu considero de extrema importância, porque é a retirada daqueles espíritos daquele local e encaminhamento para um local melhor. Quem sabe? Deus é que sabe para onde eles vão ser encaminhados, eles vão ser retirados. É uma espécie de uma limpeza, um saneamento, como ela falou. A informação que ela recebeu, que os arcos da Lapa, né, nós já recebemos essa informação aqui, que cada arco daquele é um portal para um ponto diferente de um outro umbral. E esses portais serão fechados. Então, no momento que a gente faz, que a dona Sônia participa desse trabalho, a gente está junto, eu considero de extrema importância que é uma coisa muito mais definitiva do que entregar quentinhas. É um saneamento do planeta. É dessa forma que o planeta começa a regenerar. É dessa forma que a atmosfera do planeta começa a melhorar, entendeu? Então, é um trabalho de formiguinha, é um trabalho de beija-flor apagando incêndio ali na floresta, que está sendo feito, não só por ela, por outras pessoas em outros países, né? Existem vários grupos, mas aqui nós somos testemunhas do que é feito. E quando a gente vê isso em loco, a gente não sabe da existência disso, vocês não sabiam. E quando a gente vê, a gente entende a importância desse trabalho. É o Pai utilizando cada um de nós para fazer essa melhoria do planeta. E a gente está ali à disposição. Isso foi interessante você tocar nesse assunto, porque você vai lembrar quando a gente parou lá no Salgado Filho. Foi.
porque já tinha passado... Tinha acabado de passar. Tinha acabado de passar uns irmãos, não sei se foi da igreja, de uma igreja, não sei, mas os irmãos passaram e distribuíram. Quando é o pessoal da igreja, que eles passam e distribuem, eles fazem orações ali no local. Foi interessante que a gente parou do lado do Salgado Filho e eu falei assim, aqui não está tendo resgate, eles só estão me usando para transmutar energia, que tem energias aqui que não são legais, eles estão me usando só para transmutar essas energias. Resgate não está passando, porque os irmãos que passaram antes de nós, eles aproveitaram aqueles irmãos, já usaram e levaram muitos. Já resgataram muitos através dos irmãos que passaram ali. Então, eles vão utilizando todos. E a gente fala assim, mas será que é tanto espírito assim? Porque imagina, gente, eu vou falar o que eu aprendi com esses resgates, o que me foi mostrado, o que eu via. Eu até falei para o André ontem no carro, não lembra? Eu comentei, eu disse assim, vocês não têm ideia, a gente vai passar no mesmo local, se eu passar 2, 3 dias diferentes no mesmo local, vai ter resgate. Aí ele disse assim, mas tem tanta gente circulando, eu falei assim, é linha do tempo. Porque cada dia que você passa, você vai passar numa linha do tempo ali. E eu tive essa experiência quando uma vez nós passamos em frente ao Campo de Santana e que eu vi um cemitério. Eu vi cemitério ali. Aí eu disse assim, aqui tem um cemitério. Eu estava de olho fechado, eu falei, a gente está passando num cemitério. E disse, não, aqui não é cemitério. E eu via, era você que estava dirigindo, não era, o Maicon? Lembra desse dia? Foi você que estava dirigindo, que eu via o cemitério. E eu disse assim, mas tem um cemitério. Aí aí eu via resgatando os irmãos do cemitério, vinha do cemitério na minha direção, vinha tudo do cemitério. E eu falei assim, mas depois alguém escreveu, quando a gente gravou, alguém disse assim, lá naquela época, porque tinha uma igrejinha, tinha não sei o quê, lá tinha um cemitério, sim, lá. Então, quando a gente passa ali, eles me levaram na linha do tempo naquela época. Porque os espíritos não vão avançando o tempo como a gente acha que vai passando as datas e eles vão ali vagando, passando de ano. Não, eles estão presos naquele tempo. Então, eles me levaram lá, eles desdobraram o meu espírito e me levaram naquele tempo para buscar e para resgatar. Então, sempre que vai passar no determinado local, vai ter resgate, porque vai ser dimensões diferentes, linhas do tempo diferentes, e levam a gente em diferentes linhas do tempo. Entendeu? Sempre fazendo dessa forma. E eles levam, às vezes, a gente está fazendo o resgate, às vezes até eu fico confusa, porque eu vejo dimensões diferentes. Eu vejo situações diferentes, dimensões diferentes. Às vezes no resgate eles estão resgatando irmãos, dimensões da própria Terra, em dimensões diferentes. Eu já estive lá dentro, na Terra, e foi interessante que no outro dia eu vi uma palestra que eu vi isso e eu não sabia. Depois eu vi uma palestra recente, tem uns 2 ou 3 dias, eu vi uma palestra, não me lembro qual canal, de uma pessoa falando dos seres intraterrenos e que lá tem tipo como se fossem cavernas, tem buracos assim com cavernas, e eu via isso lá embaixo quando eu fui para fazer resgate. Foi quando eu vi aquele tipo de irmão, daquela forma que veio e ele estava passando por mim. Eu via essas cavernas, que eu pensei até que fossem linhas do tempo, mas eu vi lá embaixo essas cavernas. Então, eles resgatam em várias dimensões, em várias linhas do tempo. E a gente não tem noção, gente. O universo tem tanta informação que a gente não tem acesso nem a 1% do que tem do universo. Aí a gente dá de decorar livro achando que a gente está sabendo de tudo, a gente não sabe de nada. Então, quanto mais a gente lê, menos sabe. Quanto mais a gente lê, menos sabe. Aí eu disse assim para mim, pai, eu prefiro a tua escola, me ensina na prática, porque no livro não dá.
Não é que eu não leia, eu leio. Mas o livro não nos dá. E o que Deus tem me ensinado na questão dos resgates, eu vou até trazer um contexto aqui, me desculpa, eu não queria falar, mas eu vou fazer um comentáriozinho, se você não se importar, porque foi lá na Eva. Gente, eles afrouxaram o meu perispírito. Na hora que eu estava confusa, lá no resgate, que eu bati a mão no chão para saber se eu estava realmente deitada no chão. Eu falei, eu estou aqui no chão, eu estava na dúvida que eu estava flutuando. Eu falei, não é possível, eu estou flutuando, eu estou deitada. Aí eu bati assim com a mão para saber. Aí eu vi que eu estava deitada, estava no sólido, mas eu sentia que eu estava deslocada do corpo. Sabe? Eles afrouxaram para os irmãos passarem, mas passou muito, muito. E eu achei interessante que pode até achar que eu sou louca, eu só vou fazer esse comentário pequenininho. Que ontem eu conversando com a André, ela me deu explicação. Porque a Claudinha, que estava comigo, teve uma hora que batia muito as minhas pernas, batia assim, batia uma na outra. Aí eu ainda falei assim para a Claudinha, Claudinha, tem alguém aqui comigo que está me ajudando no resgate. A Claudinha veio e eu falei assim, tem alguém aqui comigo, tem alguém que está aqui comigo e está pegando esses irmãos e está levando, está ajudando no resgate. Uma hora minha perna começou a bater. Aí a Claudinha segurou, que ela achou que eu estivesse convulsionando, ela segurou minha perna. Aí quem estava comigo gritou assim, larga minhas asas. Aí a Claudinha soltou. Aí eu falei assim, Claudinha, não fui eu não, Claudinha. Ela é quem estava me ajudando. Aí ontem eu conversando com a Andréia, eu falei assim, Andréia, a Andréia falou assim, ela nas pernas, eu falei assim, aí a Andréia falou assim, era Serafim. Ela falou assim, porque Serafim tem as asas, então era um Serafim que estava te ajudando. Mas foi impressionante essa batida, assim, era um Serafim. Porque ela disse que, segundo o que ela já viu, parece que tem asas aqui, tem asas embaixo. Mas foi interessante que minha perna batia mesmo uma na outra, como se tivesse, parecia que eu estava voando, assim, não parava. Então, gente, o que eu tenho aprendido com os resgates é mais do que um livro. E é isso que eu estou botando para ver se eu escrevo, se eu consigo escrever essa minha experiência para a gente trazer no terceiro livro, que eu estou escrevendo segundo, essas experiências do resgate, porque tem tanta informação que a gente não vê num livro. Aí, hoje eu conversando com a Márcia, que ela veio hoje fazer a faxina, aí a Márcia me disse assim, tem um livro que eu comprei de um senhor, que ela falou de um lugar aí, que ele vê esses seres, vê esse trabalho de resgate, ele vê tudo. E ela falou assim, ele fala no livro dele, ele escreve tudo isso que a senhora está falando. Eu falei, pois é, mas eu nunca li o livro dele, nem sei quem é. Eu falei assim, é uma experiência que eu estou tendo. E ela disse assim, eu vou ler o livro, quando eu terminar de ler, vou trazer para a senhora ler. Então, gente, o que eu estou aprendendo, a minha experiência com resgate está me trazendo tanto conhecimento novo desse universo que a gente não sabe nada. A gente acha que tem expansão de consciência, não tem nenhuma. Porque a gente não consegue nem compreender quem é Deus. Isso, eu estou falando dos resgates que eu estou vivenciando, mas eu não tenho nem conhecimento disso, gente. Não tenho. É a vivência. Olha quanta informação ainda falta para nós. E a gente acha que tem expansão de consciência. A gente acha que pelos livros que se lê, que a expansão de consciência é imensa. E os livros que se lê só dizem assim para vocês, não sabe de nada. Vocês não sabem de nada. Vocês não sabem de nada, gente. É igual uma humorista que diz assim, coitado, não sabe de nada. E a gente é uns coitados que a gente não sabe de nada. Coitado, não sabe de nada, inocentes somos mesmo. Estamos, eu vou usar um termo que usava, não sei se ainda usa. Nós somos analfabetos funcionais na espiritualidade. E nós achamos que sabemos ler muito.
E a gente não sabe ler nada da espiritualidade. A gente está aprendendo no supapo, na experiência. E mesmo assim, muitas das vezes a gente interpreta errado e dá direções erradas, achando que está certo. Então nós temos que pensar muito nessas nossas posturas, porque a gente tem muito que aprender ainda. Muito que aprender. A gente vai desencarnar, vai chegar lá, vai aprender mais, vai voltar, vai aprender mais aqui, vai voltar lá, vai aprender mais, porque a gente não vai aprender e vai continuar aprendendo 1% do todo. Porque imagina esse universo todo esse universo com todas essas leis. Aí a gente só tem as leis de ação e reação, causa e efeito. Será que é só para o nosso planeta ou é para todo o universo? Quais as leis dos outros universos? Quais? E os fractais, que a gente diz que veio para resgatar. Aí quando a gente fala em Jesus, Jesus não tem fractal aqui, encarnado? Tem. Ele criou o espírito. Jesus criou o espírito. Jesus não é semeador de vidas? Ele não cria espíritos? Quantos espíritos ele criou? Saiu dele. É fractal de Jesus. Quantos? E isso é um caso que a gente vai ter que pensar muito. Bom, é essa a mensagem que eu deixo. Que Deus possa nos abençoar.